Olá, meu nome é Lucas, este é o Diário de Leitura e no vídeo de hoje a gente prossegue na leitura dos contos do Aleph do Borges. Desta vez, os contos que serão comentados são Emas Uns, A Casa de Asterion e A Outra Morte. Sempre no começo desses vídeos eu tento estabelecer uma relação entre esses contos. A verdade é que a gente está lendo eles num conjunto mais ou menos aleatório, né? Poderia ser de 2 em 2, 4 em 4, enfim. Mas é sempre possível, sim, ver uma relação. Aqui, eu diria que o conto central, na verdade, é o último, A Outra Morte. Eu acho que, de certo modo, esse conto traz elementos de Emas Uns e de A Casa de Asterion. Depois eu vou detalhar isso para vocês. Antes de prosseguir, eu aviso que eu escrevi um texto para estes contos. Este texto está disponível, eu vou deixar o link aqui embaixo, então você pode complementar o vídeo com a leitura do texto. Além disso, eu gravei um vídeo e também escrevi um texto para este livro aqui da Beatriz Sarlo, Jorge Luiz Borges, um escritor na periferia, que é um livro fundamental para compreender Borges e eu diria até para compreender a literatura latino-americana. É um livro sensacional. Não é um livro que vai se voltar especificamente para os contos de O Aleph, mas que trata do projeto borgiano como um todo e com isso trata de O Aleph inevitavelmente. Vamos lá. Emas Uns. O que é esse conto que eu adorei? Talvez seja o meu favorito desses três. Nós temos aqui essa moça, Emma, recebendo uma carta vinda do Brasil que diz que o pai havia falecido porque tomara por acidente uma dose a mais de Veronal. Essa Emma fica aturdida, não sabe muito bem o que fazer. A gente percebe que ela é uma moça que vive sozinha, não é mencionada a companhia da mãe. E, no entanto, logo em seguida, nas próximas linhas, a gente vê que essa Emma já está convicta, a gente não sabe muito bem como, de que esse pai se suicidara. Depois vem uma associação com um tal de Loventhal, que é o seu patrão. A Emma trabalha numa fábrica e esse pai havia dito para ela, como que ao pé do ouvido, que na verdade Loventhal era o verdadeiro ladrão. É como se esse Loventhal tivesse ascendido de empregado a patrão mediante algum expediente criminoso. E na mesma época também, esse pai caíra em desgraça, pelo visto passou por um processo judicial, precisou se exilar no Brasil e coisa e tal, se separando da filha. Não é estabelecida uma relação causal explícita, é preciso dizer, entre todas essas coisas. Mas o que a gente já vai percebendo aí é que na cabeça de Emma, uma relação de causalidade já foi estabelecida. Loventhal roubou e por isso ascendeu socialmente. Por conta do crime de Loventhal, esse pai precisou se exilar e caiu em desgraça. E vivendo a angústia desse exílio, o pai foi levado ao suicídio. Pensem, essa é a rede causal que se forma na mente de Emma. Mas isso não é dito explicitamente pelo Borges. Os elementos vão se acumulando, mas a gente vai fazendo essa ligação. Era uma sexta-feira. Na sexta-feira a Emma trabalhou normalmente. E no sábado ela acorda já decidida a fazer algo que ela vinha planejando. A notícia foi na quinta, na sexta ela trabalhou, no sábado ela começa a executar um plano. Ela liga para o Loventhal, há ali uma iminência de greve, ela sugere que ela vai delatar algumas colegas a respeito dessa greve e marca o encontro com ele na fábrica à tarde. Antes, porém, ela, que pelo visto era virgem e nunca havia se deitado com nenhum homem, decide ir para a região do Porto e se deitar com um desconhecido. Ter a sua primeira vez ali, pouco antes de se encontrar com Loventhal. E ela o faz
E essa experiência é traumática porque ela não tinha uma relação tranquila com os homens. A gente percebe que a sexualidade para Emma Zuns não era algo fácil. E ela ali começa, inclusive, a mudar a motivação dos seus atos. Se antes ela parecia irritada e buscando vingança por conta da derrocada do pai, agora, enquanto ela estava ali deitada com aquele estrangeiro, ela se lembrou do que o pai poderia ter feito à mãe. Ou seja, o pai e a mãe tiveram relações sexuais, mas como a relação sexual se apresentava ali para Emma como algo abominável, parece, esse pai teria feito algo abominável à mãe. Não necessariamente algo não consentido, mas o puro e simples ato sexual seria abominável. Então ela começa a ficar com raiva do pai. Mas enfim, não é possível se voltar contra o pai, ela se volta contra o Loventhal. De tal modo que quando ela vai lá e mata Loventhal, porque é isso que acontece, ela consegue chegar lá, consegue disparar tiros contra Loventhal, Loventhal cai. Ela está matando para vingar o pai, mas também para vingar as mulheres desses homens que cometem atos sexuais, ainda que consentidos, vale dizer. A questão dela é com o ato sexual em si. Só que houve ali todo um cálculo. Por quê? Porque tão logo ela mata Loventhal, ela liga para a polícia, não sem antes dispor os elementos da forma que melhor lhe apraz, e diz que tinha sido estuprada e que precisou reagir e acabou matando Loventhal. E o último parágrafo do conto é interessantíssimo e traz a chave de leitura com a qual a gente vai poder desenvolver nossa interpretação. O Borges diz assim: com efeito, a história era incrível, mas se impôs a todos, porque substancialmente era verdade. Verdadeiro era o tom de Emma Zuns, verdadeiro o pudor, verdadeiro o ódio, verdadeiro também era o ultraje que sofrera. Só eram falsas as circunstâncias, a hora e um ou dois nomes próprios. Vejam. Lembram que eu já estava apontando para vocês certa incongruência na rede causal estabelecida por Emma. A gente tem ela tomada por um turbilhão de sensações, associando livremente elementos que são díspares, sem concatená-los muito exatamente. E por conta dessas associações, ela toma atitudes extremas como o assassinato. E ao final, um outro elemento aleatório se soma, a questão do trauma sexual, para ajudá-la a matar Loventhal. Que vamos combinar, se tinha alguma relação com a derrocada do pai, certamente não tinha nenhuma relação com a experiência sexual que a Emma decidiu ter. No entanto, para as outras pessoas, apesar daquilo parecer incrível, aquilo soa como verdade. Há uma verossimilhança na versão de Emma, uma verossimilhança que eu arrisco dizer convence a própria Emma. Ela mesma está convencida da perfeita coerência dos seus atos. Aqui o Borges está falando meio que de uma coerência afetiva, porque é a força do afeto, é a força dos sentimentos. Eu falo que afeto como sentimentos em geral de Emma, que cola essas partes e permite estabelecer uma relação causal. Não existe uma relação causal material no mundo dos fatos na qual a gente possa se apoiar. Mas o que determina a validade, a aceitabilidade da versão, não é a correspondência com o mundo material, mas uma certa gravidade que vem da verossimilhança. E isso, a rede de causalidade afetiva da Emma consegue entregar, tanto é que convence. O Borges tinha muito essa ideia de que a realidade era, de certo modo, incognoscível, no sentido que a gente não consegue abarcar, enquanto seres humanos,
a totalidade das redes causais. Por isso também, e a Beatriz Sarlo diz muito disso, ele não gostava da literatura realista, porque a literatura realista, ela é sempre vítima da referencialidade, ela precisa se referir ao real. E com isso ela perde em completude, porque o real nunca se apresenta como completo, a gente nunca o compreende perfeitamente. Mas no mundo da imaginação, e aí entra a literatura fantástica, entra o romance policial, por exemplo, é possível um perfeito círculo, é possível uma perfeita rede de causalidades, um pequeno mundo perfeito, em que tudo está explicado do começo ao fim. E o que Emma Zuns faz é isso, ela não faz literatura fantástica, mas a sua imaginação é fantasiosa e consegue estabelecer um círculo perfeito de relações causais no lugar em que a materialidade dos fatos não conseguia entregar nenhum. A Beatriz Sarlo, nesse outro livro aqui, A Paixão e a Exceção, vai dedicar um ensaio justamente a Emma Zuns. E ela vai destacar aqui muito do que esse conto tem de corporal, de como a Emma Zuns tinha um problema com a sexualidade, que parte da sua perturbação vem disso, e que a morte do pai permite a ela uma certa liberação, tanto é assim que logo em seguida ela vai se deitar com esse marinheiro, e no entanto ela é traumatizada, ela não consegue lidar bem com aquela experiência, passa a culpar o próprio pai por ter tido relações sexuais com a mãe, mas há sempre um grande problema dela em relação ao próprio corpo. E esse corpo, que a princípio seria apenas um instrumento para a formação de um álibi, afinal ela forja um estupro para poder depois se livrar da acusação de assassinato do Loventhal, esse corpo, no momento em que é simplesmente instrumentalizado por ela mesma, se rebela e impõe as suas vontades, impõe seus imperativos, de tal modo que no final, quando ela mata Loventhal, ela está inspirada na morte do pai, mas está inspirada também naquilo que o corpo trouxe para ela de revolta, de situação não resolvida. E o Loventhal vira um bode expiatório. O Edwin Williamson, que é o biógrafo do Borges, vai dizer aqui que essa situação, a Emma Zuns, tem muito do próprio Borges, porque o Borges viveu uma experiência traumática na juventude, justamente quando tinha 19 anos, assim como a Emma Zuns. Ali em Genebra, na Suíça, o pai tentou iniciá-lo sexualmente, indicando para ele uma prostituta da cidade. O Borges chegou a ir à casa dessa prostituta, mas chegando lá, a coisa não deu nada certo. E toda a relação que Borges passa a ter com as mulheres no resto da vida, que é meio complicada, é bem indefinida, há uma questão em relação ao corpo que é conflitiva, tem a ver com esse episódio, com esse momento da vida. Então é como se o Borges aqui estivesse transferindo muito da experiência dele com o corpo e com a sexualidade para a vivência da Emma Zuns. Aqui há também uma consideração interessantíssima do biógrafo a respeito do nome que Borges escolhe para essa personagem, que revela muito a respeito dela. Eu vou me permitir ler para vocês esse trecho porque eu acho muito interessante. Está na página 363. Borges chamou a atenção para o nome da protagonista. Emma com 2 M e Zuns com 2 Z. Eu estava tentando obter um nome feio e ao mesmo tempo anódino. O nome parece tão sem sentido, tão insignificante. Não obstante, como ele devia saber muito bem, o nome é tão carregado de sentido que reverbera como um encantamento mágico. Emma é a forma feminina abreviada de Emanuel, o nome de seu pai, que em hebreu significa o Salvador. Começando e terminando com vogais, Emma tem um caráter aberto, expansivo, mas Zuns é uma palavra totalmente introvertida. O U e o N internos são imagens invertidas um do outro
e ficam ainda mais encerradas pelos dois Z, cuja forma é igual à do N maiúsculo, mas de lado. É como se a plenitude de Emanuele tivesse sido truncada para Ema por sua justa posição com Zuns. E nessa conjunção de A e Z, encontramos novamente uma introversão. O A, que é a última letra de Ema, é também a primeira letra do alfabeto, mas está bloqueado pelo Z, que é a letra inicial de Zuns, além de ser, obviamente, a última letra do alfabeto. O efeito geral é de uma confusão entre começos e fins, aberturas e fechamentos, da qual não há saída senão o espaço em branco do meio que separa um nome do outro. Em termos puramente gráficos, o nome Ema Zuns funciona como um ideograma do tipo de labirinto solipsista em que Borges se imaginava preso, pois todos os elementos acabam voltando-se para si mesmos, apontando para nada, senão reflexos ou distorções uns dos outros, de tal modo que há uma promessa de salvação no primeiro nome, Ema, que o segundo, Zuns, destrói. Eu achei isso aqui fenomenal, eu sequer parei para imaginar algo semelhante, por isso decidi trazer para vocês. E aqui a gente já tem uma indicação de um tema que vai ser o tema do próximo conto, A Casa de Asterion. Esse é um conto em que nós ficamos intrigados para saber quem é que está fazendo suas confissões. Essa revelação já está dada desde o título e reforçada pela epígrafe. Mas o Borges prefere se valer no título de um nome grego menos conhecido dessa personagem, que é o Minotauro. Aqui a gente tem as confissões do Minotauro que vive ali entediado, preso no labirinto. E é impressionante como o Borges se vale aqui da arquitetura para poder falar de outra coisa, para poder estruturar o conto e para poder falar da vida interior do Minotauro. Porque o Minotauro é essa personagem profundamente marcada pela arquitetura e, portanto, para descrever a sua própria vida, precisa estar sempre se referindo a elementos arquitetônicos. Ele vive nesse lugar de profunda repetição, em que todos os cômodos são iguais, em que há uma perfeita simetria. As portas, inclusive, estão abertas. Ele até já chegou à porta aberta e viu o que estava do lado de fora, mas esse lado de fora se provou um ambiente hostil e ele voltou. De 9 em 9 anos, 9 homens são levados ali para que ele os devore. E conforme eles caem numa galeria ou em outra, o Minotauro consegue, por um breve período de tempo, distinguir entre uma galeria e outra, porque de outro modo elas são indistintas. A verdade é que o Minotauro vive aprisionado dentro de um labirinto e dentro de um labirinto interno de sentimentos conflitantes, de tédio, a ponto de, ao final, ele cogitar a figura de um redentor. É aí também que nós, que ainda não sabíamos exatamente quem ele era, já matamos a charada. Porque ele diz, será esse redentor um homem? Ou um touro? Ou um touro com cabeça de homem? Ou alguém como eu, que sou um homem com cabeça de touro? Aí a gente se liga, mas logo que a gente se liga, a revelação é completamente feita. Porque esse redentor chega, esse redentor é o herói Teseu, que, podendo se fiar pelo fio de Ariadne, conseguiu chegar ali e derrotar o Minotauro. Fica a sugestão de que Teseu é esse redentor do Minotauro, é quem consegue livrar ele desse mundo horizontal. Vejam, a prisão do Minotauro é sobretudo um mundo horizontal. É como se com isso Borges sugerisse que a redenção está na verticalidade, em alguma possibilidade de ascensão para o alto. Só que Teseu vai e mata o Minotauro. Essa morte não é propriamente um caminho vertical. Ela é uma simples supressão.
Então fica a dúvida: o Minotauro foi redimido? Essa redenção é possível? Ou o Minotauro está condenado à horizontalidade repetitiva do labirinto? Essa horizontalidade repetitiva do labirinto pode ser também tomada como a estrutura da realidade. A realidade também se apresenta por todos os lados de forma simétrica, como repetindo as mesmas leis segundo as quais ela se organiza. Entretanto, é válido lembrar que as portas estão abertas. Portanto, não seríamos nós prisioneiros de uma realidade da qual é possível escapar, porque as portas estão abertas, mas por algum motivo nós escolhemos ficar dentro? Para onde nos levam essas portas? O que é esse lado de fora? Por que escolhemos ficar dentro? Essas são questões que eu proponho para a interpretação do conto. Mas o conto é em si muito instigante do ponto de vista do suspense quanto à identidade. Eu, pelo menos, fiquei em dúvida até o final. E o clima que ele vai gerando, a sensação de estranhamento, os cenários que ele vai descortinando. O Borges é sempre muito imagético, sempre muito sugestivo. Eu acho que esses contos do Borges são, sobretudo, sugestivos do ponto de vista imagético. Eu acho que dava para fazer experiências meio surrealistas, psicanalíticas, de ler esses contos e depois ir dormir e acompanhar como vão ser esses sonhos, porque eles despertam muito do onírico. Por fim, a gente tem o terceiro conto, um conto mais longo, que é A Outra Morte. Esse conto traz temas mais do que tipicamente borgianos. A gente tem aqui um narrador que recebe uma carta na qual é relatada a morte de um tal Pedro Damião, um conhecido. Essa carta é acompanhada de outros elementos circunstanciais. Esse Pedro Damião seria alguém que no passado participara da Batalha de Massoler, é uma batalha importante ali entre a Argentina e o Uruguai, e teria então tido atos de bravura, passado a vida inteira rememorando este feito e finalmente falecera de causas naturais, enfim, e esse fato era comunicado ao nosso narrador. Porém, em seguida, esse narrador trava contato com um segundo interlocutor e surge o assunto de Pedro Damião, porque esse segundo interlocutor também participara da Batalha de Massoler, era um coronel. E esse coronel só sabe dizer que, na verdade, esse Pedro Damião não se saíra bem na batalha, tivera atos de covardia e, portanto, deve ter passado a vida inteira remoendo aquela desdita, aquilo que ele poderia ter sido e não foi. Em um terceiro momento, o narrador encontra esse interlocutor, mas um terceiro interlocutor está presente. E ali, o segundo interlocutor que tinha dito sobre a fraqueza do Pedro Damião já nem se lembra da sua existência. E esse terceiro interlocutor diz que o Pedro Damião existiu, que o Pedro Damião morreu, mas morreu lá no passado, na Batalha de Massoler, num ato de bravura, num gesto heróico, era alguém muito valoroso. Por fim, num quarto momento, aquele segundo interlocutor muda a sua versão, diz que voltou a se lembrar de Pedro Damião e que, de fato, ele havia morrido na Batalha de Massoler, anos atrás, num gesto de bravura. Nesse intervalo, o narrador havia encontrado com o emissário daquela primeira carta. E, para sua surpresa, o emissário dizia não conhecer Pedro Damião, nem se lembrar, nem confirmar nenhum dos outros elementos circunstanciais que acompanharam a carta. Então, o narrador se pergunta: o que aconteceu? O que é essa memória que eu tinha de Pedro Damião? O Pedro Damião existiu ou não? Isso é uma alucinação. Começam a surgir várias hipóteses para explicar o fenômeno. Uma delas, bastante espirituosa e que, a meu ver, tem relação com Emas Uns, é a de que Pedro Damião teria tido um episódio de fraqueza na Batalha de Massoler, passado a vida inteira ali em conflito por conta disso e, por fim, na sua hora derradeira, em seu delírio final, ele teria ansiado tanto
ter morrido na Batalha de Massoler num gesto de bravura, que é como se tivesse sido dado a ele morrer naquele presente a morte que ele não tivera no passado. E com isso, uma rede de causalidade teria se estabelecido de modo novo. Uma rede de causalidade baseada no afeto, no desejo, no sentimento, como lá em Emma Zuns, e não na materialidade dos fatos. Uma outra hipótese sugerida, ou melhor, especulada pelo narrador, é uma hipótese teológica, segundo a qual Deus não pode desfazer o que já aconteceu no passado. Afinal de contas, se um único fato do passado fosse modificado, diz o narrador, uma outra história universal se descortinaria. Por conta de um único fato e da rede causal que ele vai desencadear, todos os outros fatos que virão serão diferentes e um mundo novo se abrirá. Há aqui uma ideia de labirinto, da repetição do labirinto. Mas há uma repetição, diferente lá da casa de Asterion, em que a repetição não é perfeita, há um ligeiro desvio. E por conta desse ligeiro desvio, um mundo novo se descortina, deriva um mundo novo. Eu pensei numa estrutura em fractal para imaginar isso, né? De repetição com pequenos desvios que vão se abrindo para outros lados. Mas é uma imagem muito potente que Borges traz. O que o Borges está querendo dizer aqui é que a realidade é muito instável. Essas redes causais são muito estáveis. A verossimilhança nem sempre se encontra somente na materialidade dos fatos. E, na verdade, há mais criação, e aqui a gente já vai para o campo literário, mediante a combinação dos elementos do que mediante a expressão de algo propriamente original. A Beatriz Sarlo vai falar muito disso aqui nesse livro, porque o Borges constrói a sua literatura com base numa estética da leitura, numa estética que, mais do que expressar uma originalidade, constrói a partir de elementos dados. Borges está muito atento para a organização dos elementos que compõem a rede causal, e de como isso muda tudo, de como a reorganização cria um mundo novo, sempre a partir de elementos pré-existentes. Então, aqui eu acho que uma leitura que pode ser proposta brinca um pouco com isso e já começa a aludir para os próprios procedimentos literários do Borges. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deem um like, deixem seus comentários com a interpretação que fizeram, se inscrevam no canal se ainda não são inscritos e nos vemos numa próxima oportunidade. Até mais!